Hoje eu venho trazer uma palavra pastoral para você, baseada em 1 Samuel 15, 22. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu tenho andado em algumas igrejas, ministrado em alguns eventos para mulheres. E o que eu tenho percebido, principalmente no final desses eventos, no final desses encontros ou desses chás, algumas mulheres me procuram para tirarem algumas dúvidas ou para abrirem o seu coração ali no momento, pós-ministração ou pedindo uma oração. E o que eu tenho percebido é que o questionamento dessas mulheres tem sido os mesmos. Gisele, eu tenho orado tanto pela minha casa, eu tenho orado tanto pelo meu marido, pelos meus filhos, e às vezes eu não vejo as coisas acontecendo. Gisele, eu tenho colocado tanto a minha família diante de Deus, mas eu não tenho visto o mover de Deus na minha casa, eu não tenho visto a conversão do coração do meu marido. E fala sobre as suas dificuldades, fala sobre os seus questionamentos com Deus, às vezes ali no seu momento de intimidade com Deus. E essas mulheres, às vezes, elas estão dispostas a pagar um preço tão alto, de jejum, de busca, de oração, de intercessão. E algumas até me falam, mas eu vivo na igreja, eu estou em todos os cultos, eu faço todas as campanhas, que são propostas pela minha casa, pela minha família. E o que eu tenho percebido e o que eu tenho ministrado sobre a vida dessas mulheres, eu quero compartilhar com você hoje em uma palavra pastoral para você, mulher, que acompanha o nosso canal, baseado em 1 Samuel 15, 22, que fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Outro versículo também que eu quero deixar para você está lá em João 15, o versículo 10 fala: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. A palavra de Deus, ela é muito clara em relação aos nossos sacrifícios. Os nossos sacrifícios, o nosso jejum, a nossa oração, ela precisa vir acompanhada da obediência. E o que eu tenho visto, o que eu tenho observado muitas vezes, é que muitas mulheres têm gastado seus dias, a sua energia, ali buscando, se sacrificando por um propósito ou por um pedido especial ou pela sua casa, pela sua família, mas elas não têm se atentado àquilo que a palavra de Deus nos traz a nós, enquanto cristãos, para obedecermos. O reino de Deus é um reino estabelecido por princípios e nós precisamos entender isso, que é muito melhor obedecer àquilo que os princípios da palavra de Deus propõem para nós, enquanto mulheres cristãs, do que se sacrificar sem obedecer, como eu disse. Não que nós não tenhamos que jejuar, que orar, que levar o nosso tempo em sacrifício a Deus ou em oração pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Nós temos que fazer isso sim, porém, tudo isso precisa vir acompanhado com a obediência aos princípios de Deus. Por exemplo, o que a Bíblia nos propõe enquanto mulheres casadas? Que nós honremos os nossos maridos, que nós tenhamos submissão pelos nossos maridos. O que eu tenho visto são muitas mulheres que às vezes diminuem a autoridade dos seus maridos, ao invés de honrá-los, diminuem falando mal deles para amigas dentro da igreja, ou diminui a autoridade deles para os seus filhos em casa. Nós mulheres, nós temos um papel fundamental de construir essa autoridade masculina na vida dos nossos filhos, e isso é muito importante. Nós precisamos nos atentar para isso enquanto mulheres cristãs. Por exemplo, o que nós temos feito com os nossos filhos? Nós temos dado afeto suficiente para os nossos filhos nesse mundo louco que fala para nós que menos afeto, que nós temos que colocar os nossos filhos na creche, que nós temos que terceirizar a educação dos nossos filhos. O que é que nós temos feito com tudo aquilo que a palavra de Deus nos propõe enquanto mulheres cristãs?
Nós temos servido a nossa casa, nós temos orado pela nossa casa, nós temos levado os nossos filhos a Deus, nós temos honrado os nossos maridos, nós temos valorizado aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Muitas vezes, mulher, ao invés de você ir a uma reunião de oração, o seu sacrifício é ficar na sua casa e servir o seu marido, servir a sua família. Outro dia você vai para a reunião de oração, outro dia você vai para um culto de adoração. Mas você precisa entender, você precisa ter sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E o que é que nós temos feito? Essa balança, ela tem estado equilibrada? Nós temos nos sacrificado, mas ao mesmo tempo temos vivido os princípios da palavra de Deus? Enquanto mulheres cristãs, o que é que você tem feito? Eu gostaria que você fizesse um balanço da sua vida. Eu gostaria que você fizesse uma autoanálise das suas atitudes. Você como pastora, como líder ou como uma cristã, uma frequentadora da igreja, o que é que você tem feito? A sua balança tem estado equilibrada? Você, ao mesmo tempo que você se sacrifica em jejum, em oração e intercessão, você tem obedecido os princípios da palavra de Deus? Uma coisa sem a outra não tem validade no mundo espiritual. É melhor obedecer, diz a palavra, do que sacrificar. Que você possa rever os seus conceitos, rever a sua vida, rever a sua caminhada com Deus. Quem tem dirigido os seus caminhos? Quem tem falado sobre a sua vida? Quem tem sido a voz de comando sobre a sua vida enquanto mulher cristã? Que você possa rever tudo isso e que você possa se ajustar à palavra de Deus. Que você possa trazer os princípios do reino de Deus, serem reais na sua vida. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.